Oi, turma, oi, oitavo. Vamos para mais uma aula de geografia. Dando continuidade ao capítulo 10, População Americana. Nós agora vamos seguindo para a página 142. No finalzinho dessa página tem um tópico dizendo assim: América Anglo-Saxônica. A gente já falou sobre isso, eu quero só que a gente resgate o que é América Anglo-Saxônica e América Latina. Isso tem a ver com a colonização, tá bom? A América Latina foi colonizada por Portugal e por Espanha. São países que têm a língua de origem latina, tá bom? E os Estados Unidos e o Canadá foi colonizado pela Inglaterra. O Canadá ainda foi colonizado também pela França. Mas quem imperou, quem dominou foi a Inglaterra, tá bom? E aí são países de origem saxão, tá bom? Saxônica. Por isso a gente fala América Anglo-Saxônica. Isso tem a ver com colonização. Isso é importante porque as colônias da Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, elas tiveram foco de povoamento. As colônias de Portugal e Espanha tiveram foco de exploração. Como resultado, nós temos Estados Unidos e Canadá hoje como países ricos e o resto de toda a América como países pobres, tá bom? Porque se colonizou, se explorou por muitos anos esses países, por cerca de 200, pouco mais de 200 anos esses países foram explorados. Então, a consequência a gente sente até hoje, muitos anos depois, né? Mas essa colonização não acabou exatamente quando houve a independência dos países, né? Até hoje a gente acaba dependendo dos países ricos. Sendo assim, esses países apresentam características diferentes, tá? Principalmente com relação à sua população. Quando você observa as duas imagens na página 143, você observa que existe uma diferença entre essa população, né? Do modo geral, a população anglo-saxônica, ela é mais desenvolvida, ela tem acesso a mais serviços, ela tem acesso à saúde e à educação de uma forma melhorada, apesar de algumas diferenças que a gente tem no sistema de saúde pública dos Estados Unidos. Mas há mais recurso lá na América anglo-saxônica do que na América Latina, tá bom? E aí vamos para a página 144, vocês dão uma olhada assim numa imagem de favela. Até isso pode até parecer uma maquete, né? Mas é uma imagem de favela. Então, a favela, o processo de favelização, que é quando há uma construção desordenada de bairros, né, sem se pensar em saneamento básico, em estrutura, em escola, em saúde, no modo geral. As favelas é um problema muito comum nos países latinos, tá? Por falta de estrutura, tá bom? Aí depois você vai ver a imagem de indígenas, né, lá em cima. Vale ressaltar que esse grupo ele sofreu desde a chegada do colonizador, tá? Seja ele o inglês, o português ou o espanhol, tá bom? Porque essa população acabou perdendo muito espaço ao longo dos anos, tá? As tribos indígenas foram dizimadas e até hoje eles têm dificuldade. Hoje o problema não é o colonizador, hoje o problema é o agronegócio, por exemplo, aqui no Brasil, né? Que acaba tomando terras indígenas. Mas hoje nós temos esse povo assim, de baixa densidade demográfica, porque foram dizimados. E aí eles tentam ao máximo manter sua cultura, mas a gente parece que esquece que nós somos descendentes de indígenas também, que tem hábitos no nosso dia a dia que vem dos indígenas. Bom, vamos lá. Como é que é a população com relação à idade, a sexo, a faixa etária, né, e tudo mais, né? E como é que são os indicadores sociais aqui na América? Na página 145, vocês vão ver um quadro de mortalidade infantil. Lá apresenta o Brasil, comparando com a Argentina, né, o norte com o Chile, aí o norte do Brasil comparado com o Chile, o nordeste comparado com Cuba, o sudeste comparado com o México e o sul comparado com o Peru. A gente vê que as nossas taxas de mortalidade infantil são bem mais altas do que outros nossos países vizinhos,
Tá? De um modo geral, quero que vocês compreendam, de um modo geral, a América Latina, ela tem problemas, tá? Ela tem problema de mortalidade infantil, de taxa de analfabetismo, tá? De acesso à saúde, de acesso à água potável, de saneamento básico, ela tem problemas. E esses problemas são muito maiores do que na América Anglo-Saxônica. Não é que não exista por lá, existe, só que aí é um número bem menor. Só que mesmo aqui, os países da América Latina não são todos pobres, nem são todos medianos, tá bom? É muito misturada a América Latina. Você tem Brasil que se destaca economicamente, Brasil e Argentina. Da América Latina quem se destaca é Brasil, Argentina e México, tá bom? Só que Brasil ainda tem taxas, né, de analfabetismo e de mortalidade infantil, que comparado a outros nós estamos bem abaixo, tá bom? A desigualdade social no Brasil é muito destacada, é muito clara. E em alguns outros países isso não acontece tão fortemente quanto aqui. Mas estamos no mesmo barco, tá? Depois desses países podemos destacar o Chile, Cuba, que tem uma economia diferenciada porque descendeu, né, do socialismo, mas não é todo mundo igual. Tá? Na América Latina nós temos os países. São todos países periféricos, mas alguns são emergentes, são algumas economias emergentes também. Bom, vamos ver aí as pirâmides etárias na página 146 e na página 147. Aí tem uma pirâmide etária, perdão, do Equador, tá bom? Que é um país vizinho nosso aqui da América, vizinho, eu digo, está na América do Sul também, viu? É América Latina. O Equador, né, tem influência inclusive daquelas civilizações que a gente estudou nas últimas aulas, nas aulas anteriores, tá bom? A gente consegue observar que a população feminina, a população de mulheres e homens, ela está bem próxima. A base da pirâmide do Equador é interessante, é larga, apesar que ela começa a se estreitar. E aí o meio vai se estreitando até chegar ao topo. Essa é uma pirâmide ideal, vamos assim dizer. A base poderia estar um pouquinho mais larga. Essa é uma pirâmide ideal. Que ainda vou... O que é a base, o que é o meio, o que é o topo da pirâmide? Só para a gente relembrar assuntos de outros anos. Uma pirâmide, ela é dividida ali. Na base dela ficam os jovens, aqueles indivíduos entre 0 e 19 anos. Vocês que estão me assistindo agora. Por que vocês estão na base? Porque vocês ainda não movimentam a economia, tá bom? Vocês ainda não trabalham, ainda não são uma população economicamente ativa. O que é isso? Aqui as pessoas que trabalham estão aptas a trabalhar. Eu sei que alguns de vocês já pode ser menor aprendiz e tudo mais, mas ainda não conta, tá? Oficialmente vocês ainda não chegaram no mercado de trabalho, mas já podem ter uma ideia de como que é, né? O meio é a população economicamente ativa, aquela que gera, aquela que move a economia, os adultos, os pais de vocês, tá? As pessoas que estão aptas a trabalhar, até mesmo desempregados, tá bom? É porque em algum momento ele não entrou no mercado de trabalho, mas ele está apto a entrar, por algum motivo, pela falta de emprego, né? Ele não entrou, mas ele está aí também na população economicamente ativa. O contrário disso é a PEI, tá? A população economicamente inativa, que no caso são vocês, porque não podem, e os idosos. O topo da pirâmide é justamente os idosos, né? As pessoas que já trabalharam, que já contribuíram, que recebem aposentadoria, né? Não estão mais aptos a trabalhar, principalmente por questão de saúde. Ah, professor, mas o velhinho ainda aguenta. Opa, o velhinho já trabalhou, deixa ele lá quietinho, deixa ele aproveitar da aposentadoria dele, tá bom? Mas também tem que direito de descansar, né? Você tem, eu tenho, todo mundo tem, né? E aí, os idosos e vocês, os jovens, fazem parte da PEI e os adultos fazem parte da PEA, População Economicamente Ativa. E assim, a gente dividiu uma pirâmide. Por que é importante a pirâmide estar com a base larga? Porque daqui a pouco são vocês que vão estar trabalhando, né? Daqui a pouco mesmo, né? Vocês têm uns 14, 15 anos, daqui a uns 5 anos no máximo, vocês, ou menos que isso, vocês já entram no mercado de trabalho, né? Daqui a pouco mesmo, se preparem, né? Só acabar a escola que vocês já vão estar aptos, né? Vão estar mais ou menos com 17, 18 anos, com 18 já podem entrar. Então, eu preciso que tenha muita gente nascendo para manter a pirâmide estável.
Porque o meio sustenta a base e o topo. Os idosos não trabalham mais, então são sustentados, né, pela, pela Previdência Social, tá bom? Já trabalharam, já contribuíram, é um direito que é lhe garantido, tá bom? Quando eu estreito a base, eu vou ter um problema econômico. Quem vai trabalhar? A tendência em países ricos, como a América anglo-saxônica, é que a base esteja estreita. Em países mais pobres, é que a base ainda esteja larga, mas esteja caminhando para se estreitar. É o nosso caso. Tá? Nós estamos aí. Observe na página 147, a nossa pirâmide começa a parecer uma cuia, né? Ela começa a se modificar, tá bom? Porque nós somos um país emergente. Então nós temos características de países pobres, mas tentamos chegar em algum lugar. Tentamos se destacar economicamente, entendeu? O Brasil também está bem dividido por gênero, né? O número de homens e mulheres é bem próximo, apesar que existem mais mulheres no Brasil, tá bom? Mas isso não altera em nada a população, não chega a ser uma grande alteração, não, uma grave alteração. Existem alguns aspectos que levam à diminuição dessa pirâmide, tá bom? Isso acontece mais em país rico. Quando se observa a América anglo-saxônica, né? Quando se observa que existe um alto custo para ter filho, tá? A inserção da mulher no mercado de trabalho é um fator que fez com que as famílias diminuíssem o número de filhos, né? A opção por não casar, de repente, ou fazer um casamento mais tardio e não ter filhos, também, né? Uma possibilidade, tá bom? Hoje, em países mais pobres, isso acontece, mas acontece de forma mais discreta. A tendência é que o Brasil também passe a diminuir o número de nascidos, tá bom? A gente vai ter um problema no futuro com mão de obra? Eu acredito que não. Tá? Isso é muito alarmante de quem acha que deixar de ter filho vai problematizar a economia. Tá? Isso não é uma coisa que vai acontecer com todas as famílias, não é uma decisão que todas as famílias vão tomar ao mesmo tempo. Tá? Um ou outro não vai fazer falta. E temos que levar em conta também que a população brasileira é muito grande mesmo. Isso vai crescer, vai crescer. Mesmo que cresça de forma mais lenta, mas vai continuar crescendo. Tem países na Europa que isso já começa a fazer o contrário, que regrediu mesmo. Tá bom? Olha, que interessante. Quando a gente chega na página 148, tem um quadro verde falando assim, como explicar as críticas a Cuba. Cuba é o nosso patinho feio da América Latina, tá? Da América toda. O que aconteceu com Cuba? Cuba adotou, na época da Guerra Fria, as ideias socialistas da União Soviética. Era um representante do socialismo na América, e o único. Não, ele caminhava sozinho. Como na Guerra Fria a Rússia, União Soviética, era inimiga dos Estados Unidos, o que aconteceu? Os Estados Unidos virou inimigo de Cuba. Eles tinham uma troca comercial, eles vendiam, compravam um do outro, e isso foi cortado pelos Estados Unidos. O que eles chamaram de embargo econômico. Tá bom? Isso durou por muito tempo, mesmo depois do fim da Guerra Fria. Isso só foi cessado agora com o governo de Obama, né, há 4 anos atrás, mais ou menos. Tá? Quando Obama assumiu, acabou o embargo econômico. Aí você me disse, então ele ficou isolado, então ele faliu. Não. Por incrível que pareça, Cuba conseguiu se destacar economicamente. Cuba investiu em educação. Esse foi o fator chave para se destacar economicamente. Fazer que nem o Japão, que investiu em educação, tem boas universidades, tem ótimos médicos saindo de Cuba, vindo trabalhar, que vieram trabalhar e que ainda vêm trabalhar no Brasil, né? Investiu muito em esporte, aí você não deixa o jovem à toa, né, para se envolver com qualquer outra coisa. Então, teve soluções para Cuba. Não é um país rico, mas é um país que se virou muito bem. Inclusive, Cuba, com relação atualmente ao coronavírus, é um dos países que mais estão livres do vírus. Assim, não atingiu tanto o país porque eles obedeceram às medidas, né, da OMS, e a medicina lá é bem avançada. Inclusive, uma das vacinas pode sair de Cuba, tá bom? Então, era um patinho feio, mas ele se destacou muito,
sabe? Não é um país rico como os Estados Unidos e como o Canadá, mas se vira muito bem sozinha, tá bom? Apesar dos problemas políticos e ideológicos de Cuba. A gente encerra aqui esse capítulo. Na próxima aula, vocês já podem começar a fazer a atividade da página 149, porque na próxima aula a gente vai fazer a correção. Tudo bem? Gente, tchau, até lá.